Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos falar sobre Atlético e Avaí. Já dá pra começar a mergulhar no confronto do Atlético na próxima rodada da Série B, né? Um jogo muito importante em todos os sentidos. Muito importante para se estabilizar na parte de cima da tabela, muito importante para chegar com confiança no Atletiba e muito importante, obviamente, para a gente continuar traçando um caminho positivo para ficar onde a gente quer ficar dentro dessa Série B, que é a parte de cima, que é o G4, que é subir o mais rápido possível. Acho que a vitória contra o Remo ela foi muito importante para a moral tanto do torcedor quanto da equipe. Mas eu acho que se tem algo que a vitória contra o Remo foi fundamental, é para mostrar como esse time ele sabe jogar bem uma partida. Sabe quando você duvida tanto de você que você até esquece que você é capaz de fazer? Era mais ou menos isso que estava acontecendo com o Atlético. Era um momento mental tão ruim da equipe, mas tão ruim da equipe, mas tão ruim da equipe, que parece que ali, pô, que o Atlético não acreditava que poderia fazer uma partida do nível que fez contra o Remo. Que óbvio, dentro de um contexto de Série B e tudo mais, mas foi uma partida de muito bom nível. A melhor atuação que o Atlético teve até agora na Série B. Um volume ofensivo, cara, que se a gente conseguir manter essa média de 20, 25 finalizações por jogo, vai ser muito difícil que a gente não consiga marcar pelo menos 2 gols por partida. Um Atlético com a bola, um Atlético protagonista, um Atlético empurrando o adversário para trás. O Atlético contra o Remo fez o que eu imaginei que o Atlético ia fazer ao longo de toda a competição. Então o Atlético se mostrou capaz, o Atlético mostrou que sabe fazer. Só que esse é o primeiro passo. O segundo passo talvez seja o mais difícil. Que é basicamente a gente conseguir fazer isso de maneira regular. A regularidade. O Atlético, desde que ele começou essa trajetória de voltar para a Série A, eu acho que ele teve até bons momentos. Mas, cara, é muito irregular. É muito irregular ao longo da trajetória, mas dá pra dizer que é muito irregular ao longo do jogo também. É um momento que o Atlético domina, controla, mostra bom futebol e de repente o Atlético cai de desempenho e o Atlético começa a se fragilizar, se fragilizar, se fragilizar e vira presa fácil. O Atlético, eu acho que sofre muito desse lado mental de instabilidade. E a partir de agora, pô, o Atlético ele precisa ser mais regular. O jogo contra o Avaí não é um jogo de 6 pontos, é um jogo de 60 pontos, pensando exatamente nessa busca por estabilidade, busca por regularidade, busca por manutenção na parte de cima da tabela, busca por dar sequência a um bom nível de atuação, busca por mostrar que a gente, porra, tem total capacidade de subir. Aquela narrativa que o Atlético não ia subir, que o Atlético não ia subir, que o Atlético não ia subir, cara, desculpa, mas era uma narrativa que pra mim era muito ruim. Muito ruim, muito ruim. O Atlético tem total condição de subir. O início ruim de Série B, o momento de oscilação na Série B, pode, porra, atrapalhar nossos planos? Óbvio que pode. Mas pode ter certeza que o Goiás vai ter um momento de oscilação dele, que o Novo Horizontino vai ter um momento de oscilação dele, que o CRB vai ter um momento de oscilação dele. O que o Atlético precisa fazer é estar preparado para que esse momento, quando chegar dos adversários, o Atlético siga pontuando. E eu vou mostrar pra vocês como foi uma atuação muito acima da média no jogo contra o Remo. Não foi uma atuação qualquer. E quando eu brinco que o Atlético achou o pote de ouro, que o Atlético encontrou o pote de ouro, é muito nesse sentido. De saber como fazer, o que fazer dentro de um jogo de futebol. Vou botar aqui na tela a tabelinha só pra gente debater e ter noção aqui certinho. Aqui a gente tem a comparação do Atlético no campeonato inteiro, a média no campeonato inteiro e a média no jogo contra o Remo. O Atlético, ao longo do campeonato, ele tem média de 1,3 gols feitos e 1,4 gols sofridos. O Atlético marcou mais do que a média, fez 2 gols, e o Atlético sofreu menos que a média, sofreu apenas 1 gol. Ou seja, se o Atlético conseguir de alguma maneira fazer com que a média de gols feitos e gols sofridos seja ao longo do campeonato, que foi contra o Remo, o Atlético vai ter com certeza uma pontuação relevante. Mas algumas situações explicam isso. Por exemplo, o Atlético tem uma média de 2,5 chances criadas por jogo, grandes chances criadas por jogo. Contra o Remo, criou 6.
O Atlético tem uma média de 13,8 finalizações por partida. Contra o Remo foram 27. O Atlético tem uma média de 5 chutes ao gol por jogo. Contra o Remo foram 11. Então o Atlético duplicou, quase que triplicou a maioria das estatísticas ofensivas que acabou tendo contra o no campeonato em relação ao jogo do Remo. O Atlético mostrou que pode jogar pra cima, o Atlético mostrou que pode ser ofensivo, o Atlético mostrou que pode ser protagonista. O Atlético é um dos protagonistas desse campeonato. E assim, a gente precisa entender como a gente chegou lá. Mas vamos terminar de ver os números aqui. Posse de bola, 53,9 ao longo do campeonato. Sempre foi uma cobrança muito grande para que o Atlético conseguisse manter mais essa posse de bola. E acho que isso faz muito parte desse protagonismo que a gente está falando. E 65% no jogo contra o Remo. 11% a mais. É muito relevante. É muito tempo com a bola no pé a mais. Em relação a passes, isso fica muito claro. 345 passes ao longo do campeonato, 416 no jogo contra o Remo. A gente tá falando de 60 passes a mais, 65 passes a mais. No campo adversário, um aproveitamento relevante. O campo adversário é mais difícil você trocar. Foi 69% ao longo do campeonato, 74% contra o Remo. Então o Atlético conseguiu flutuar no campo adversário, não é à toa a quantidade de chances que criou. Então foi uma atuação muito acima da média e acho que ela precisa ser tratada como uma atuação acima da média. O jogo contra o Remo é uma atuação acima da média que precisa virar média. Esse que é o grande desafio. O jogo contra o Remo é a atuação que precisa ser a nota de corte do Atlético a partir de agora. O jogo contra o Remo é o jogo que precisa ser... Beleza, a gente vai partir disso. E o Atlético tem total condição. E eu acho que isso aconteceu por um entendimento tático do nosso querido Odair Helma, que foi fazendo o jogo passar mais pelo meio campo. O Atlético não criaria tanto, o Atlético não seria tão protagonista, o Atlético não teria tanto volume de jogo se a gente não tivesse João, Juliano, até o Patrick, construindo, criando, gerando jogo, conectando os laterais na partida, que jogam no corredor diferente, os meios no corredor central, os laterais no corredor lateral, trazendo os atacantes para o jogo, com muitas associações, com muitas conexões. E de todos eu destaco mais o João Cruz. O Atlético ele virou um time que interage, que tem coletivo. Quantos e quantos vídeos eu não falei aqui que o Atlético era um time sem nenhum coletivo, sem nenhuma capacidade de troca, sem nenhuma capacidade de interação, sem nenhuma capacidade de conexão. Falei muitas e muitas e muitas vezes, gente. Muitas e muitas e muitas vezes. Então, assim, foi uma demonstração de evolução. E é evoluindo que a gente vai chegar onde a gente quer chegar, que é na Série A. O jogo contra o Avaí é um desafio pra gente seguir evoluindo. Foi uma semana de treinamento a partir do momento que a gente viu que uma semana de treinamento anterior surtiu efeito. Se o Atlético regredir, vai ser bem desmotivante. E não que o jogo contra o Avaí seja fácil, que o Atlético tem a obrigação de ganhar. Mas esse comportamento que a gente viu contra o Remo, essa postura e essa efetividade nas ações, que é o que a gente quer ver daqui pra frente. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis.